O primeiro turno das eleições municipais este ano acontece no dia 2 de outubro. Serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o país. Em Jacareí, são mais de 162 mil eleitores e nas ruas é muito comum encontrar quem ainda tem dúvidas sobre o pleito eleitoral. Você sabe se quando tem votos brancos e nulos, vai para quem está ganhando? Não sei, eu sei que um deles, que eu saiba, vai para algum, mas eu não sei qual que é ainda. Eu tenho que saber até o final, até o começo da eleição, eu preciso saber. Eu tenho dúvida, eu acho que vai para quem tá perdendo, né? Que é o que o pessoal sempre comenta, mas eu acho que para quem tá perdendo. Eu não tenho certeza, dizem que vai para quem tá ganhando. O voto em branco ele não vai para quem está ganhando. Isso houve uma alteração na legislação eleitoral. Antigamente acontecia isso, o voto em branco ir para aquele candidato que estivesse ganhando. Hoje isso não acontece mais. Tanto os votos em branco quanto os votos nulos, eles são desconsiderados para o cálculo eleitoral. Para o cálculo eleitoral entra apenas os votos válidos, que são os votos nominais, né, naquilo que o eleitor escolhe um determinado candidato, e os votos de legenda, no qual o eleitor escolhe o número do partido ou da coligação. Outra dúvida é sobre os votos nulos. Será que se mais da metade dos eleitores anularem o voto, o pleito é cancelado? Mito. De acordo com a Constituição Federal, mesmo quando mais da metade dos votos for nula, não é possível cancelar uma eleição. Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, excluídos brancos e nulos. A nulidade que diz respeito ao Código Eleitoral, ela decorre de uma fraude existente na eleição, um vício no processo eleitoral. Então, nessas situações, caracterizaria essa nulidade. Aquele eleitor que votar nulo, a única consequência que ele vai ter é ter o seu voto desconsiderado. Então, é importante que o eleitor tenha isso em mente, né? E para ser eleito vereador, o candidato só depende dos votos dados a ele? Mito. No caso do cargo para prefeito, que é uma eleição majoritária, o candidato que for mais votado será eleito. Para a eleição de vereador, a eleição é proporcional. Então, os votos são divididos proporcionalmente entre a votação que os partidos e coligações obtiveram. Esses candidatos dos seus respectivos partidos, aqueles mais votados, vão ocupar as vagas que serão distribuídas proporcionalmente aos partidos e coligações, de acordo com a quantidade de votos que eles obtiveram na eleição. E quanto ao sigilo da votação, será que é possível saber em qual candidato um eleitor votou? Nenhuma outra pessoa saber, né, para quem aquele determinado eleitor votou, porque isso é um mecanismo que a urna tem para preservar o sigilo da votação. Quem não votou na última eleição, será que pode votar este ano? Acho que pode, né? Por causa que tem que justificar seu voto. Na verdade, aquele eleitor que deixou de votar na eleição passada, mas cujo título estiver na situação de irregular, esse eleitor vai poder votar normalmente na próxima eleição. Aqueles eleitores que tiverem situação, com seu título na situação de cancelado, e esse cancelamento decorre daqueles eleitores que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos de eleição e não pagaram a multa ou justificaram a ausência, esses eleitores que estiverem com o título cancelado, eles não vão poder votar. O eleitor que estiver com o título na situação de irregular, ele vai poder votar normalmente, não vai ter problema nenhum. Caso o eleitor tenha alguma dúvida sobre a sua situação, a gente recomenda que ele venha até o seu cartório eleitoral para fazer uma verificação, né, da situação dele no cadastro. O senhor sabe me dizer se no dia da eleição uma pessoa pode ser presa? Não sei. Sim, né? Se realmente estiver cometendo boca de urna, né? Assim, fazendo propaganda assim no dia da eleição, sim, ela deve ser presa, né? Pela lei hoje em vigor. Segundo o Código Eleitoral, ele dispõe que desde 5 dias antes até 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor será preso. Exceto nas situações de crime flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória de crime inafiançável. Nessas 2 situações, o eleitor pode ser preso. Qualquer pessoa pode ser convocada para trabalhar se um mesário faltar? Não sei. Não sei porque eu tenho um parente que ele é mesário e ele é convocado já meses antes, né? Sim, pode acontecer. O presidente ele tem essa prerrogativa de escolher um eleitor que pertence à sua seção, até um eleitor mesmo que estiver ali na fila, para convocá-lo para trabalhar com o mesário, né, em lugar daquele mesário que faltou. E quanto aos mesários voluntários? A partir do momento que ele é convocado a trabalhar, esse trabalho é obrigatório. Então, o fato, por exemplo, de um eleitor se candidatar como voluntário não dá o direito a ele, após a convocação, que não venha trabalhar. Agora que você já sabe, lembre-se de exercer a sua cidadania. Vote!